Você já ouviu falar de maracatu? Típico do Nordeste, esse ritmo embala muitos grupos na luta de igualdade de gênero. Em Joinville, o tambor de Mariás representa muito bem essa ideia. O batuque forte e marcante vem dessas mulheres que juntas formam um tambor de Mariás. Fundado em junho de 2015, o movimento conta com 15 participantes. Este grupo de mulheres, além de ser um grupo que toca maracatu, que vivencia a cultura do maracatu, tocando, dançando, vivendo também um pouco do respeito, O baque mulher é uma das vertentes do maracatu, que é típico de Pernambuco e tem origem afro-brasileira. É uma dança de cortejo associada às antigas cortes africanas. Os participantes costumam representar personagens históricos, rei, rainha e embaixadores. As danças lembram o candomblé. Em todo o Brasil, grupos de maracatu femininos são formados, inspirados por Mestre Joana. Mulher negra e militante, formou o Baque Mulher Feminino em 2008 e, através de suas danças e cantos, mostra a força feminina, a luta e a resistência ao direito das mulheres. Em Joinville, aconteceu uma oficina de maracatu no dia 10 de setembro. O evento fez parte do calendário da terceira Semana da Diversidade, organizado pela Associação Arco-Íris. Cerca de 12 pessoas se reuniram com o tambor de Mariás para aprender a tocar instrumentos do maracatu na Sociedade Kenya Club. A gente soube do evento através da rede social, dos amigos que moram aqui. E a gente entende a importância de vir aqui participar, porque em Paranaguá, onde a gente mora, em Paraná, estamos construindo um coletivo LGBT também, eu sou LGBT, militante. E estou gostando bastante do evento também. Se quiser participar das nossas oficinas, elas acontecem todas as sextas-feiras nesse espaço aqui do Kenya Club, que é um espaço de cultura negra. As organizações políticas estão ganhando cada vez mais espaço diante das últimas discussões no cenário brasileiro. Conheça agora o movimento O Sul é Meu País, com o repórter Lucas Cordeiro. Você conhece as organizações políticas alternativas? Sem líderes e sem fins lucrativos, esses movimentos traçam objetivos e contam com adeptos em vários estados do país. O movimento Sul é Meu País, por exemplo, tem como objetivo a emancipação política e administrativa dos 3 estados do sul do país. Para isso, eles organizam palestras, congressos, reuniões para apresentar o estatuto e assim conquistar novos militantes. Nós vivemos numa nação amplamente corrupta, onde os 3 estados do Sul têm uma pequena representatividade. Apesar de participar com mais de 25% do PIB nacional, nós temos menos de 13% de representantes no parlamento. A consequência disso é que, na hora de votar esses recursos que hoje vão para Brasília, 78% dos impostos vão para a União, para o Executivo Nacional. Nós saímos em desvantagem em relação aos demais estados. Então, a nossa representatividade parlamentar hoje é uma farsa. No dia 1º de outubro aconteceu o Plebissul. O objetivo é consultar a população dos 3 estados do Sul sobre as possibilidades de criar um novo país. O Plebissul não possui validade legal e servirá apenas como base para a organização dar continuidade nos seus trabalhos. Nós não temos nada contra o restante do país, o Nordeste. Nós não temos nenhum tipo de preconceito que não seja enxergado dessa maneira, mas sim de uma forma justa e uma forma realmente igualitária de direitos. Acredito que um projeto dessa natureza ele tem fundamentação xenófoba, fundamentação racista e tem uma fundamentação preconceituosa de fato. Seria uma forma assim, melhor, no caso, para nós, dividir o Sul do resto, em questão de causa de política, no caso, que eu não acho certo. Às vezes a gente pagar aqui, nós, dos outros estados, aqui do Sul, pagar talvez por erro de outros estados lá de cima, no caso, Em Joinville, o resultado do Plebissul foi de mais de 11 mil votos a favor e 877 contra. Para entender melhor como as organizações políticas funcionam, convidamos o professor e especialista em Direito Constitucional, Hélio Tomás de Aquino Júnior. Olá, Hélio. Tudo bem? Tudo bem, Cauê. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Hélio, já encaixando com o resultado da votação do Plebissul, o que esses números e o que essa votação pode interferir na sociedade brasileira? Cauê, sobre 2 aspectos. Primeiro, constitucional. Nada. Absolutamente nada.
Não há possibilidade alguma que esse movimento, dentro da ordem jurídica, hoje tenha algum sucesso. Não via constitucional, não via legal, não por bem. Do ponto de vista da discussão e da liberdade de expressão, é bem-vindo o debate. Não só esse movimento separatista, ou chamado separatista do sul do Brasil, ele não é o único. Há isso também em São Paulo e em Pernambuco, também com previsões de se fazer essa consulta, erroneamente chamada de plebiscito, porque fica mais fácil você chamar de plebiscito, todo mundo tem vem mais fácil o entendimento, mas não é plebiscito. Plebiscito é outra coisa, feito em outros termos. Então, sob o aspecto constitucional, zero. É impossível por bem, sem possibilidade alguma. Do ponto de vista da discussão, o alicerce dos três é a arrecadação tributária. E, assim, o Sou é Meu País, ele atua bastante já há algum tempo, até onde ele tem a liberdade, onde ele é permitido, em qual momento que ele pode interferir, que daí já pode ser tomada alguma medida na justiça ou outra coisa assim. Pois bem, desde 1891, naquele pacto chamado Constituição, se disse o seguinte: o Brasil é a união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa é a redação da Constituição atual. Essa ideia de não vai sair. Indivisibilidade, ela vem desde 1891. É próprio da federação. Você não concebe uma federação em que possa existir a chamada secessão, separação, alguém sair. Alguém quiser entrar, beleza, mas alguém quiser sair, não. A Guerra Civil dos Estados Unidos foi uma guerra de secessão. O Sul se declarou independente, a Federação foi lá e declarou guerra e anexou novamente, certo? Então, é impossível, constitucionalmente, que algum Estado membro, Santa Catarina, Pernambuco, Amazonas, Acre, quem quer que seja, algum município, Joinville, Quixeramobim, Manaus, ou o Distrito Federal, Brasília, que algum desses saia dessa federação. Não há possibilidade constitucional disso. Do ponto de vista da liberdade de expressão, a discussão sobre a separação, ela vai até um certo ponto. Qual ponto? O ponto da Lei de Segurança Nacional. Uma lei ainda da época da ditadura, mas que até agora o Supremo não disse que ela não foi recepcionada pela nossa Constituição, portanto, essa lei continua vigorando. Lá no seu artigo 11, a Lei de Segurança Nacional diz que incitar a separação da federação é crime. Reclusão de 4 a 12 anos, se a memória não me falha. Ou 8 a 12, mas enfim. É crime penalizado com reclusão. Ou seja, você vai começar a cumprir na cadeia. Né? Essa discussão de você trazer o debate, olha, nós temos essa possibilidade, a gente gostaria de discutir, porque mais ou menos tributo para nós, mais ou menos tributo para eles. Agora, a partir do momento que você transforma isso numa ação, você poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, além de estar infringindo flagrantemente a Constituição. Tá certo. E, assim, para finalizar, esse número de 11 mil votos aqui em Joinville a favor, te surpreende no sentido de que como o Sou é Meu País consegue pessoas para atuar no movimento e também pessoas para votar a favor? Por que eles conseguem fazer esse apelo de um número até expressivo de pessoas a favor a separar a região sul? Eu vou discordar de você no sentido de ser expressivo esse número. Eu acho que não é expressivo. Né? Mas eu concordo com você que só o fato de arregimentar alguém que tenha que se disponibilize a sair de casa e ir para uma consulta que liga nada a coisa alguma, em termos jurídicos, em termos de mudança do status quo, é, sem dúvida, algo a ser levado a sério. Mas, lógico, a partir do momento que você vende uma ideia, que você é expoliado, que você produz e que vai para os outros, e que você está sendo injustiçado e etc., você consegue arregimentar simpatizantes. Então, é fácil, quando você faz esse discurso de injustiçado e de nós somos vítimas e a gente trabalha e os outros aqui ficam com os benefícios, você cria uma ilusão, né, de que é preciso mesmo se separar e que daí tudo vai mudar da água para o vinho. Não é, o problema é bem mais complexo
e não passa por uma secessão de maneira alguma. Nós vamos criar 2 Brasis. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Hélio, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, estou à disposição. Hoje, no Primeira Pauta, o desafio que transexuais enfrentam para conseguir atendimento do SUS. No esporte, atletas de Joinville comemoram a inclusão do Karatê como modalidade olímpica e sonham com medalha em Tóquio 2020. Até já!